Se você é iniciante no mundo da programação, você não deveria ter comprado curso nenhum. E se você tem mais de um ano, provavelmente você jogou seu dinheiro fora igual eu fiz nesses últimos anos. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos cursos que você realmente deveria comprar, porque iniciante não deveria comprar curso de maneira alguma. Meu nome é José Luciano e esse é o Go Horse Brasil. Quando a gente vai comprar um curso, a gente tem que avaliar ele por dois quesitos básicos, a didática e o conhecimento agregado. A didática, obviamente, quanto melhor ela for, menos tempo você vai levar para adquirir aquele conhecimento, para absorver aquele conhecimento. Então é um critério muito importante. Só que o critério mais importante é o conhecimento atrelado. Quanto mais escasso for esse conhecimento, mais importante é esse curso. Então você não deveria perder seu tempo comprando cursos de conhecimentos triviais. O que são conhecimentos triviais? Vamos começar pela pessoa que já está no mercado, que já está trabalhando. Ela está trabalhando com a linguagem Java dela, e de repente chega o tech lead dela e fala assim, ó, cara, a gente vai ter que fazer essa lambda aqui em Python, e a gente vai fazer em Python porque é mais rápido. É mais rápido, a gente não precisa de tanta complexidade, não precisa de um código tão performático, então a gente vai fazer em Python. Tem como você desenrolar isso aí? Você vai falar, obviamente que tem, que você é um engenheiro preparado. Com toda a sua magia e elegância, você vai abrir o site roxo lá, vai procurar o curso de Python mais bem avaliado, vai jogar no seu carrinho e vai fazer essa compra. Desnecessária completamente. Porque vamos ser bem sinceros, você já sabe Java, e não que Java seja uma linguagem superior a Python, mas é porque você já sabe programar, você já sabe quais são todas as minúcias e os comandos básicos ali, você só tem que aprender ela em outra linguagem. Qualquer curso no YouTube falando sobre Python ou até sobre framework mesmo, se você fosse construir uma API no Django e você só tivesse acostumado com Spring Boot, você sabe qual é o propósito de um framework. Você não precisa comprar um curso para o cara te ensinar coisas que você já sabe. Você só vai fazer um curso ali para você entender as particularidades da linguagem e as particularidades daquele framework. E isso qualquer cursinho merda que tem no YouTube vai conseguir te passar. E você pode muito bem falar da didática. Sendo bem sincero, existem cursos com ótima didática no YouTube, eu acho que não seria nem argumento. Ainda mais para esses conhecimentos comuns. Um curso com a didática ruim vai te servir, porque o seu conhecimento vai compensar a didática merda do cara. E se ainda assim chegar no momento que vai ter uma particularidade ali que o cara fez na tela e você não entendeu, você pode pegar esse trecho de código e jogar no chat GPT, que ele vai te falar tudo que aquele código faz e exemplos de como usar ele, para que ele serve. Então não há motivo nenhum para você correr pro site roxinho e comprar um curso e ficar cheio de curso lá. Eu mesmo tenho uma conta que eu tenho 50 cursos que eu nem fiz. Então qual é o tipo de curso que faz sentido você gastar dinheiro, você empenhar a sua grana? E é óbvio que é os cursos de conhecimentos teóricos mais aprofundados. É um design pattern, é uma arquitetura de microserviço, é arquitetura de software. Quando você vai aprender um conhecimento mais teórico, você não vai ver um monte de propaganda vendendo esse curso. Você não vê um monte de propaganda vendendo curso de design pattern. Você vai encontrar uma ou outra bem menos apelativa. Agora, curso de framework de JavaScript, puta que pariu. Falta passar o helicóptero do Pablo Marçal soltando fogo falando do curso. Porque os caras sabem que eles têm demanda compradora desse curso, que não é nem o público-alvo. Eles vendem porque eles sabem que o povo vai comprar, que o povo é otário. Agora, esses cursos mais nichados, o cara sabe o público-alvo dele. Ele sabe que é um público que é um pouquinho mais exigente. Ele sabe que é um público que sabe o que está procurando. Então, quando você encontrar um curso desse com avaliação 4.9 até 4.7, cara, é um curso de ótima qualidade. Porque quem está avaliando aquele curso ali não é um mano de Zé Ruela que nem sabe porque comprou o curso. Comprou o curso porque o cara fez um puta pitch do caralho e o cara comprou e tá lá avaliando na emoção, sabe? Cursos que você tem que investir. Curso que o conhecimento teórico é mais valoroso que a aplicação prática. É um curso que o cara ele vai ter que te explicar como é que, um exemplo do Design Patterns, como é que funciona uma factory. Em que situação do mundo real você aplica isso? E aí sim ele vai para a prática te mostrar exemplos de como é que se faz aquilo dali. Eu mesmo acabei de comprar um curso de Design Patterns e eu tive esse insight esses dias. Eu falei, cara, eu vou parar de gastar com curso de futilidade, que não faz sentido. Tem tanto curso bom de coisas avançadas aí, que realmente é um conhecimento que você pode até achar no YouTube, mas provavelmente vai ter que ser de uma pessoa que está aprendendo aquilo dali, talvez não te passe da melhor forma. Então, esse tipo de curso, de conhecimentos teóricos mais aprofundados, são os cursos que valem a pena você gastar dinheiro. E agora a gente vai para os iniciantes. Por que iniciante não deveria comprar curso nenhum? Primeiro, porque o iniciante nem sabe o que ele não sabe. Então, como é que ele sabe o que ele tem que saber? Olha, eu não entendi nada que eu falei. O iniciante, ele não sabe o que ele tem que estudar. Ele não sabe o que ele vai ter que focar ainda. Então, ele vai procurando na internet e, de repente, ele encontra um espertão. E como todo mundo conhece a frase, todo dia sai um malandro e um otário de casa. E quando eles se encontram, é mais um dia que o malandro conseguiu no mundo. E se você não sabe o que você deveria saber, você vai confiar na pessoa que está te vendendo o curso? Por favor, né, velho? E eu digo mais ainda, o iniciante, a pessoa que está começando a programar, quando você começa a fazer uma chamada HTTP, começa a mexer com framework, velho, você não entende o que você está fazendo. A real é essa.
Você só tá copiando o que o cara tá fazendo na tela. E não, porque ele tem que entender as minúcias. Tem, mas ele não vai entender enquanto ele não entender as peças individualmente. Ele não vai entender as peças individualmente enquanto ele não copiar aquilo pelo menos umas 10 vezes. Então você vai sentar a bunda na cadeira, vai pegar aquele curso merda do YouTube, se for um curso merda, que ainda tem muito curso no YouTube bom, ainda mais na área de Java. Talvez seja uma coisa de Java, mas eu tenho certeza que para toda a linguagem tem. Você vai sentar e vai copiar o que aquele cara tá fazendo na tela. E vai copiar, e vai copiar, e vai copiar. Na quinta, sexta vez que você estiver copiando, você vai começar a querer fazer alterações naquele código para ver como é que ele funciona. E é aí que você começa a entender o código. E aí, quando você escutar o cara falando de novo, você vai conseguir prestar atenção no que ele está falando. Porque enquanto você está tentando aprender aquilo dali, quando você não sabe nada, parece quando... Não sei se vocês já tentaram estudar inglês. Você tenta escutar um áudio em inglês e você não entende lufas. É a mesma coisa na programação. Você só copia. O cara te explica, você copia e você finge que entendeu. Você ainda fala, só que você não entendeu o luf. No começo é isso, cara. É normal você pegar aquilo dali e copiar. E depois você começa a se desafiar. Vou fazer um negócio diferente aqui, vou tentar mudar essa variável, vou tentar fazer um objeto de outro jeito, vou tentar fazer uma chamada diferente. E com isso que você aprende. Você não vai aprender com um coach picareta só porque ele falou que você vai aprender mais rápido com ele. O que iniciante pode gastar dinheiro? Com YouTube Premium. Pra você não surtar na hora que você estiver no meio do seu curso de framework, você já tá puto, você não tá entendendo nada, e vir 3 propagandas seguidas de fazer você desistir. Mas se você quer gastar dinheiro, você é iniciante ou burro velho, vai lá, mano. Pega seu dinheiro, joga mesmo, tá com dinheiro pra gastar mesmo. O problema é seu, o dinheiro é seu. No mais, isso é tudo que eu queria falar hoje, galera. Valeu e até a próxima.